Oi, eu sou a Dona Rita e esse é meu canal. No vídeo de hoje eu vou passar para vocês algumas orientações para vocês realizarem a semana 4 do PET de Língua Portuguesa do 9º ano do ensino fundamental. Vamos lá? Gente, então aqui nesse PET 2, de Língua Portuguesa do 9º ano, na semana 4 tem esse texto aqui, que a gente vai fazer a leitura juntos e eu vou passar algumas orientações para vocês que vão ajudar vocês a responderem as perguntas que tem aí nesse PET 2, tá bom? Vamos fazer a leitura aqui primeiro. Riqueza e pobreza. Um dia, um pai de família rica levou seu filho para viajar para o interior com o firme propósito de mostrar quanto as pessoas podem ser pobres. Eles passaram um dia e uma noite na fazenda de uma família muito pobre. Quando retornaram da viagem, o pai perguntou ao filho: "Como foi a viagem?" "Muito boa, papai." "Você viu como as pessoas podem ser pobres?" "Sim," respondeu o menino. "E o que você aprendeu?" o pai perguntou. O filho respondeu: "Eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm 4. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim. Eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e iluminada com luz. Eles têm um céu imenso com estrelas e a lua. Nosso quintal vai até o portão de entrada. Eles têm uma floresta inteira." O pequeno garoto estava acabando de responder quando seu pai ficou estupefato pelo que o filho acrescentou: "Obrigado, pai, por me mostrar o quanto nós somos pobres." Agora eu vou fazer alguns apontamentos sobre a leitura desse texto, para vocês conseguirem responder as atividades aí do PET, tá bom? A primeira coisa, gente, que vocês têm que levar em consideração é que, resumidamente, nesse texto, o pai e o filho, eles têm visões diferentes sobre o que significa ser rico ou pobre. O pai, por exemplo, acha que ser rico é ter bens materiais, coisas que o dinheiro pode comprar. E ele queria que o filho aprendesse que eles são privilegiados, que podem comprar o que quiserem. Já o filho, ele tem um pensamento, uma visão diferente do pai com relação ao que significa ser rico ou pobre. Porque o filho, ele surpreendeu o pai quando ele disse que, depois lá que eles ficaram lá na casa daquela família pobre, lá naquela fazenda, o menino chegou à conclusão de que ser rico significa estar em contato com a natureza, os animais, florestas, rios, etc. Porque ele achou que aquela família que vivia lá naquela fazenda que eram os ricos. E eles que viviam no conforto da cidade, que tinha piscina, que tinha quintal grande e tudo mais, eles é que eram os pobres, porque eles não tinham contato próximo com a natureza. Com isso, o texto nos leva a refletir sobre o valor que cada um dá às coisas. O que tem valor para mim pode não ter valor para você e vice-versa. Então essa é a mensagem que esse texto passa. Primeiramente, é apresentada a visão do pai com relação ao que é ser rico e pobre. Depois, no final do texto, a gente conclui que o filho tem uma visão diferente sobre o que significa ser rico e ser pobre, porque para o filho ser rico significa estar em contato com a natureza. E isso tudo nos leva a refletir sobre o valor que as coisas têm, que cada pessoa dá um valor diferente a certas coisas. O que tem valor para um pode ter um valor diferente para outro, pode nem ter valor para o outro. Então isso aqui é a mensagem geral do texto. Quando o PET te perguntar sobre as visões diferentes que o pai e o filho têm com relação a ser rico e ser pobre, é isso aqui que você vai explicar. O que o pai acha que é ser rico e ser pobre e o que o filho acha que é ser rico ou ser pobre, tá certo? Então isso aqui é a primeira pergunta do PET é sobre isso aqui, é a visão geral do texto. Outra coisa que eu tenho que chamar a atenção de vocês é sobre esses pronomes, o nós e o eles. Aqui nesse trecho aqui embaixo, onde ele fala assim, "Eu vi que nós temos um cachorro, nós temos uma piscina, eles têm um riacho, eles têm um céu imenso." Quem que são esse nós e esse eles? A quais pessoas que esses pronomes se referem? Então, o nós, gente, o nós que temos um cachorro, nós que temos uma piscina, é muito claro isso no texto. O nós
é o pai e o menino, porque essa fala aqui é o menino contando o que ele aprendeu através da viagem que o pai levou ele para fazer. Então ele chegou lá, ele viu que, comparando com o que a família tinha, ele percebeu que o nós, né, ele e o pai dele, tem cachorro, tem piscina, tem quintal grande, tem varanda coberta iluminada. Então esse nós se refere a ele, ao menino e ao pai. Então quando lá no PET te perguntar a qual termo, qual que é o referente da palavra nós, o nós é o pai e o filho. É o pai e o menino, os ricos, os dois ricos. E esse eles aqui se refere a quem? Se refere àquela família muito pobre que vivia lá naquela fazenda onde eles ficaram hospedados por um tempo. Então o nós é o pai e o filho, e o eles é a família muito pobre que vivia lá naquela fazenda, tá certo? Muito bem. Lá no meio do texto, lá no finalzinho do texto, aliás, tem essa palavra aqui, ó, estupefato. Pelo contexto, você consegue subentender o que isso significa. O pequeno garoto estava acabando de responder quando seu pai ficou estupefato. Então isso aqui é a característica, é o jeito que o pai do menino ficou com a conclusão que o menino chegou a partir da viagem que eles fizeram. O pai esperava uma coisa, o menino surpreendeu ele com outra conclusão. Então, a partir dessa surpresa que o pai teve com a resposta do filho, você consegue subentender o significado de estupefato. A palavra estupefato pode até ser substituída por surpreso. O pai ficou surpreso pelo que o filho acrescentou. Mas se você quiser, você também pode procurar o significado de estupefato num dicionário. Você pode digitar até aí no Google, né? Estupefato significado, que você vai ver qual que é o significado da palavra estupefato. Mas aqui, pelo contexto da história, a gente consegue perceber que estupefato significa surpreso. O pai ficou surpreso. Outra observação que eu tenho que fazer aqui com relação a esse texto é o uso da pontuação. Você pode observar que aqui, ó, nesse diálogo que tem entre o pai e o filho, todas as falas do menino e do pai foram marcadas aqui, ó, foram colocadas entre aspas e iniciadas por um travessão. Então, onde tem o uso das aspas, qual que é o objetivo? É marcar a fala de um personagem. Quando aí no PET te perguntar por que foram usadas essas aspas aqui, ó, tem várias aspas ao longo do texto. Por que foram usadas essas aspas? É para marcar as falas dos personagens dentro do texto. Só que aqui tem um erro na escolha dessa pontuação. Por quê? Aqui, as falas dos personagens foram colocadas entre aspas e também iniciadas por travessão. Então ficou uma dupla pontuação desnecessária. Ou você utiliza as aspas para marcar a fala dos personagens, ou você usa o travessão para marcar essas falas. Não precisa de você colocar os dois ao mesmo tempo. Então aqui podia simplesmente tirar essas aspas daqui e deixar só o travessão, que já ficava certo. Todo travessão que tiver aqui, eu sei que é um personagem que tá falando, né? E os travessões vão marcando, os travessões e a mudança de parágrafo vão marcando a troca de turno de fala dos personagens nesse diálogo. Mas aí no texto, aí no PET, né, quando te perguntar sobre o uso das aspas, elas foram usadas dentro do texto aqui para marcar as falas dos personagens, os turnos de fala dos personagens. Só que tem esse erro, porque não precisava ter o travessão e as aspas, não. Ou você usa um ou você usa o outro. Não precisa usar, não pode, né? Não deve usar os dois ao mesmo tempo. Nesses dois trechinhos aqui que eu marquei de azul, nesses dois trechinhos, a vírgula foi utilizada. E essa vírgula foi utilizada para quê? Então, você pode observar que nessas duas falas, nesses dois trechos, quem está falando é o menino. E o menino está se dirigindo a uma pessoa. Ele está se dirigindo a quem? Ele está conversando com quem? Com o pai. Quando ele utiliza essa palavra pai ou papai aqui, é porque ele está chamando, ele está falando diretamente com o seu interlocutor. Portanto, esse trechinho aqui, onde ele marca o chamado ao seu interlocutor, vem separado por vírgula aqui, ó. Como está no final da frase, foi colocado uma vírgula e logo em seguida o ponto de exclamação. Aqui embaixo, como está no meio da frase, foi colocado entre duas vírgulas. Esse chamado ao pai, esse chamado ao interlocutor é o vocativo. E o vocativo, ele vem na escrita aqui separado por vírgula, porque você faz uma pausa na leitura, você lê assim, ó, muito boa, papai. Observou a pausa? Aqui embaixo, ó, obrigado, pai.
Então aqui você fez essa pausa, então você tem que colocar o vocativo isolado, você tem que colocar o vocativo separado por vírgula se tiver no meio da frase. Quando o Pet te perguntar por que foi usar essas vírgulas aqui, é para marcar o uso do vocativo pai ou papai. Então o vocativo é o chamado do interlocutor, e esse vocativo vem separado por vírgula ou por vírgulas, se estiver no meio da frase. Portanto, o uso dessas vírgulas aqui foi para marcar o vocativo, certo, gente? Nesses trechinhos azuis aqui. E a última coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é nessa frase aqui, ó. Eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm 4. Eles têm 4 o quê? Cachorros. Porque, pelo contexto, o menino estava fazendo a comparação entre o que ele tem e o que as pessoas, a família pobre lá tinha. Ele e o pai dele, né, que é representado por esse nós aqui, ó. Eu vi que nós temos um cachorro. Então, eles têm um cachorro em casa. E a família, porque ele está fazendo essa comparação, né? E a família pobre lá que vivia na fazenda, o que eles tinham? Eles têm 4 cachorros. Pelo contexto da frase, eu consigo subentender que aqui na frente, ó, na frente desse 4 aqui, era para ter a palavra cachorro. Mas para não precisar ficar repetindo cachorro a palavra toda hora, eu usei a figura de linguagem denominada elipse, que é quando eu omito, quando eu não coloco um determinado termo na minha oração, porque ele já está subentendido pelas explicações, pelas informações que eu coloquei anteriormente. Então, quando te perguntar lá no PET sobre a omissão de um termo, qual frase que tem a omissão? Omissão é não colocar, não falar. Onde tem a omissão de um determinado termo na oração? É aqui, ó, a omissão do termo cachorros, né? Ó, eles têm 4 o quê? Observe que nessa frase não precisamos colocar a palavra cachorros novamente, porque já identificamos nesse contexto. Então aqui tem a elipse, né, a omissão da palavra cachorros. Tá certo, gente? Muito bem, gente. Então essas foram as orientações aí sobre o PET do 9º ano, da semana 4. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam. Façam o PET, enviem para os seus professores. E é isso por enquanto, tá bom? Vamos aguardar aí se a gente vai ter o PET número 3 ou não. Se a gente for fazer o PET número 3, né? Se o governo for disponibilizar o PET número 3, podem ficar tranquilos que o canal da Dona Rita vai continuar fazendo as correções, as orientações, a resolução aí dessas atividades com vocês, tá bom? Antes de terminar, eu quero mandar um abraço aqui para algumas inscritas do canal, muito especiais, que elas estão sempre aqui curtindo, comentando, deixando aqui uma palavrinha de incentivo, e esse retorno para mim é muito importante. Então, quero mandar um abraço aqui para Cristina Nogueira, a Jane Valentim pelas dicas, a Beatriz Afonso, a Alessandra Cananea, é uma aluna, a Carolina Ferraz, é uma mãe de aluno, a Keila Beatriz e a Rita Cunha, minha xará. Um grande abraço aí para vocês e para todos vocês, meus inscritos, que estão sempre aqui entrando em contato comigo, deixando alguma coisa, uma palavra de apoio aí nos comentários. E esse incentivo de vocês com certeza é muito importante para eu ficar motivada, né, para continuar fazendo as correções aqui dos PETs com vocês, tá? Um abraço a todos, obrigado a todo mundo que deixa like aí para mim, que compartilha o vídeo principalmente, que comenta, e continue assim, tá? Muito obrigada a todos e eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!